Olá, que bom ter você por aqui. Nós estamos nesse canal com a série de 4 vídeos falando sobre o capítulo 18 e 19 de Gênesis. Eu quero convidar você a assistir. Nós vamos deixar o link abaixo aqui no primeiro comentário fixado. Fique à vontade para assistir. E creio que você será ministrado pelo Senhor no nome de Jesus. Nosso intuito nesse canal é realmente trazer algumas palavras direcionadas pelo Senhor, a fim de que você seja edificado com cada ministração lançada aqui nesse canal. Eu quero te pedir que você deixe o seu like, no vídeo você comente aí alguma coisa que te chamou a atenção ou aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e que no nome de Jesus você possa ser abençoado com cada palavra ministrada. Compartilhe para alguém, chama alguém e mostre aquilo que está acontecendo, aquilo que o Senhor está falando através de nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o capítulo 19 a partir do verso 27 de Gênesis. Queridos, nós já acabamos de falar no vídeo passado, momento onde que onde os anjos do Senhor destroem Sodoma e Gomorra, destroem a cidade de Sodoma e Gomorra. É algo que precisa ser falado porque nós dissemos no último vídeo que o Senhor destruiu a ligação com o passado. O Senhor tinha destruído aquilo que prendia aquela família ainda no passado. Só que no momento dessa destruição, a Bíblia diz que Ló olha para uma cidade chamada Zoar. E ao olhar para essa cidade chamada Zoar, ele pede ao Senhor que o Senhor não destrua aquela cidade, a fim de que ele saísse de Sodoma e Gomorra e partisse para Zoar e morasse em Zoar, né? Só que o significado da palavra Zoar é lugar pequeno ou um lugar mirrado. Preste atenção, Ló estava em Sodoma e Gomorra. E ao olhar a destruição, ao aquele momento terrível, a Bíblia diz que ele olha para uma cidade chamada Zoar, uma cidade com o nome de pequeno, lugar mirrado, e decide então pedir ao Senhor para ir para essa cidade. O Senhor ouve a oração de Ló, o Senhor ouve a petição de Ló, então libera que Ló fosse para essa cidade. Ló sai em direção a essa cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra então é destruída, e ele chega em Zoar. E a Bíblia diz que ao chegar em Zoar, ele percebe que Zoar não era uma cidade boa de morar. Zoar é uma cidade que não dava tantas condições, tendo nome, uma cidade mirrada, uma cidade pequena, uma cidade que não dava nenhum tipo de infraestrutura para que Ló montasse ali toda a sua vida e começasse novamente a sua vida. Só que as filhas de Ló estavam com ele, as filhas de Ló estavam com ele. E tendo visto que todos os homens haviam sido destruídos, a Bíblia diz que as filhas de Ló têm uma grande e terrível ideia. Só que, antes da gente falar sobre isso, deixa eu te falar uma coisa. Ló está numa cidade pequena com as suas filhas. A esposa havia virado estátua de sal, agora as filhas estavam com Ló. Talvez Ló decide mudar-se de Zoar. Ló talvez decide sair daquela cidade. E ao decidir sair, a Bíblia diz que ele vai para uma caverna nas montanhas. E ao chegar nessa caverna nas montanhas, ele muda totalmente o planejamento daquilo que ele mesmo havia orado e pedido ao Senhor. Preste atenção, a gente precisa ter muito cuidado com as orações que nós fazemos nos momentos do desespero. Nós precisamos ter muito cuidado com as escolhas que nós temos no momento do desespero. A Bíblia diz que Ló, quando ele vê a cidade sendo destruída, ele se assusta, ele fica totalmente apavorado e ele olha, a primeira decisão é Zoar. Só que Zoar é uma cidade pequena, uma cidade mirrada. Só que não era um lugar bom para se viver, mas mesmo assim, no momento da dificuldade, Ló decide então ir para Zoar. Nós precisamos prestar atenção nos momentos da dificuldade, nos momentos das lutas, no momento da aflição. Nós precisamos tomar a decisão correta. Nós precisamos estar com a mente centrada para que nós possamos tomar a decisão correta e ir para esse lugar, mas um lugar de paz, um lugar onde nós teremos 100% de certeza que ali nós seremos abençoados. Ló decide ir para um lugar
mirrado, um lugar que não oferecia crescimento, um lugar pequeno. E mediante a isso, vendo essa estrutura, ele decide ir para as cavernas. Ele decide mudar a rota, ele decide mudar totalmente sem consultar o Senhor. Eu entendo que o Senhor, ele tem capacidade, ele tem poder de nos fazer prosperar, nos fazer crescer, mesmo em um lugar pequeno. Lembra de Jesus? Quando questionado, pode vir da cidade, pode vir de Nazaré, algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom de lá? A Bíblia diz que Jesus, o Cristo, o Redentor, veio desse lugar pequeno. Deus pode fazer coisas grandes mesmo em lugares pequenos. Só que Ló, ele não confiava no Senhor a ponto de acreditar que o Senhor poderia fazer isso. Então ele decide, sem consultar o Senhor, ele decide ir para as montanhas, para uma caverna nas montanhas. Chegando lá, as suas filhas têm uma grande e terrível ideia. Elas decidem então planejar o legado de seu pai. Elas decidem então ter filhos, só que não tinha homens naquela região, não tinha homens, então elas decidem se deitar com seu próprio pai. Que pecado terrível! Que pecado terrível! Elas decidem se deitar com seu próprio pai, sabendo que Ló não ia permitir isso de forma alguma. A Bíblia diz que elas dão de beber para Ló. Ló fica bêbado e ao se embebedar com vinho, ele perde totalmente a noção, ele perde totalmente a consciência. Então a sua filha mais velha se deita com ele. Aí, achando que não estava bom ainda, no outro dia elas dão de novo de beber vinho para Ló. Aí ele perde a consciência e agora a filha mais nova se deita com seu próprio pai. Que pecado terrível, irmãos. Deus, ele é Deus de fazer. Deus é Deus para fazer o impossível, independentemente da condição. Só que eles não acreditavam nisso, eles não confiavam nisso. Eles estão numa caverna, um lugar totalmente fora do planejamento de Deus, fora da direção de Deus. Deus não mandou Ló sair de Zoar, porque mesmo em Zoar, Deus é Deus suficiente para honrar Ló. Então ele decide sair dessa cidade e ir para a caverna. Só que, às vezes, a gente toma certos posicionamentos sem orar, sem clamar, e às vezes a gente diz que é pelo bem da família, é pelo bem dos filhos, é pelo bem da esposa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: se nós estamos tomando decisões sem falar com o Senhor, é sinal que nós somos os senhores da nossa própria vida. Se nós tomamos decisões sem consultar a Deus, quer dizer que quem comanda a nossa vida somos nós. Querido, deixa eu te falar uma coisa: o lugar onde você está influencia a criação dos seus filhos, mas não define o futuro dos seus filhos. Então, eu já vi pastores saírem de favelas, eu já vi homens de Deus saírem de lugares inóspitos, mas já vi também homens ricos, homens de posse também se tornarem os mais terríveis pecadores. Então, entenda, não influencia, pode influenciar, mas não define a sua geração. Então, se você está morando hoje em um lugar inóspito, ou talvez em um lugar terrível, não ache que Deus não é suficiente para fazer o impossível. Deus pode levantar o seu filho, Deus pode honrar a sua filha, Deus pode fazer independentemente do lugar que você estiver. Só não faça como Ló. Porque Ló decide sair sem orar, Ló decide sair sem clamar ao Senhor. Ló decide, ele decidiu. Chega então nas cavernas e acontece o que aconteceu, como nós acabamos de dizer. Existe algo terrível, porque as filhas de Ló não podiam ter feito isso. As filhas de Ló de forma alguma podiam ter feito isso, porque elas eram filhas de alguém que era santo. Elas eram filhas de crente. Elas eram filhas de um homem que foi protegido pelo Senhor. Só que aqui mora algo que eu preciso que você tenha bastante maturidade para entender. Porque Ló era um crente que não influenciava. Ló era um crente que não influenciava. E eu não sei qual que é pior nisso. Um crente que não influencia ou um ímpio. Eu não sei qual é a diferença disso. Por quê?
Um crente que não influencia, ele entrega à sua geração a própria sorte. Um crente que não influencia a sua casa, um crente que não influencia a sua família, ele entrega a sua geração, ele entrega a rédea para o próprio Satanás. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter bastante maturidade para entender que nós somos crentes, nós somos chamados e escolhidos para influenciar uma geração. Você não é como Ló, irmão. Irmã, você não pode ser como Ló. Se é crente, mas não influencia nem a família. Pelo amor de Deus, nós precisamos influenciar a nossa casa. Os seus filhos precisam ser crentes por causa da sua fé. A sua esposa precisa estar nos caminhos do Senhor por causa da sua fé, irmão, irmã. Você precisa influenciar essa geração. Porque nós não devemos confiar o nosso legado nas mãos de uma geração que não confia em Deus. O que Ló faz? Confia o legado, confia a sua geração, confia o seu futuro nas mãos de quem não esperava, não confiava em Deus. Isso é terrível para nós, isso é complicado, porque nós a cada dia mais e mais estamos diante de uma geração que não teme ao Senhor, estamos diante de uma geração que não é apaixonada pelo Senhor, que não ama o Senhor. É triste, mas eu preciso te dizer, nós como pais e mães de família, homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos preocupar na influenciação, nós precisamos nos preocupar com a criação dos nossos filhos, porque eles são quem vai carregar o nosso legado, eles são quem vai carregar a nossa próxima geração, e nós não podemos. Nós precisamos influenciar os nossos filhos. Nós precisamos influenciar essa geração. Nós precisamos ser influenciadores nesse tempo. Porque uma geração que não teme ao Senhor, ela tem uma forma de resolver as coisas. Porque uma geração que não teme ao Senhor tem um jeito de resolver as coisas. Sabe qual? Na base do vinho, na base da carne, na base dos desejos carnais. Ela tem esse método. Uma geração que não confia no Senhor, a primeira coisa que ela faz é achar que, tirando a sobriedade com o vinho, ela vai resolver as coisas. Ou às vezes satisfazendo seus desejos carnais, ou às vezes se deitando com um e com o outro, ela vai resolver as coisas, mas não é assim. Nós precisamos entender que uma geração que confia no Senhor, ele espera no Senhor. Uma geração que confia no Senhor, independentemente da situação. Assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó, que sai de um lugar para receber a sua esposa em outro lugar totalmente distante. Assim o Senhor podia ter feito naquele tempo. O Senhor podia ter incomodado o coração de um homem do outro lado do mundo e passasse por tudo até chegar na cidade onde eles estavam. Mas não, elas decidem no poder do vinho e no poder da carnalidade resolver os seus problemas, dar uma continuidade ao legado a uma geração, mas isso não é a forma correta de fazer. Que os nossos problemas, irmãos, que as nossas dificuldades, que as nossas necessidades sejam resolvidas através do Espírito, através da oração, através da intercessão, através, sabe, de tudo aquilo que nós falamos aqui. Nós falamos no primeiro vídeo sobre zelo pela presença, nós falamos sobre confiar no Senhor. Isso precisa ser o nosso foco. Confiar no Senhor e esperar que Ele vai fazer, independentemente da condição, independentemente da forma, mas nós sabemos que o nosso Deus se levantará e vai trazer resposta para as nossas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra ministrada, que todas essas ministrações venham como flecha ao seu coração e que você venha, no nome de Jesus, entender que esses princípios bíblicos são exatamente para a edificação daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na vida da sua família e de toda a sua geração, no nome de Jesus. Peço que você deixe seu like, comente, compartilhe, chama todo mundo e vamos compartilhar as boas novas do Senhor. No nome de Jesus, fique na paz. Deus te abençoe.